Ah, sejam bem-vindos à 8ª Jornada Nacional de Educação Matemática e 21ª Jornada Regional de Educação Matemática. Me chamo Mariane Jareta e acompanho a comissão organizadora da jornada e irei mediar a palestra Tecnologias, Pensamento Computacional e Mudanças na Educação Matemática. Professor Dr. Marcos Vinícius Maltempe, seja muito bem-vindo. Inicialmente, vamos apresentar um pouquinho do trabalho do professor. Graduado em Ciências da Computação pela Unesp, mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP, doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp, tendo realizado parte do doutoramento na Universidade de Toronto, Canadá, fez pós-doutorado na Universidade de Londres, é livre docente em Educação Matemática pela Unesp. Atualmente é professor associado 2 da Unesp de Rio Claro, vice-coordenador executivo do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, coordenador-geral da Unesp do Sistema Universidade Aberta do Brasil, coordenador do curso de especialização em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias, e membro titular da Câmara de EAD, UAB, da Abruem, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e coordenador do Núcleo de Educação à Distância, NEAD, Unesp. Atualmente orienta alunos em diferentes níveis e possui vários trabalhos e capítulos de livros publicados em artigos e produções técnicas. Seja bem-vindo à nossa jornada, fique à vontade, por favor. Bom, muito obrigado, Mariane. Para mim é uma honra estar aqui participando do evento da 8ª Jornada. Eu quero agradecer o convite para fazer essa palestra, né? Então, assim, no seu nome, do professor Luiz Henrique, eu agradeço a toda a comissão organizadora e parabenizo também vocês por levarem o evento à frente, apesar da pandemia, né? Infelizmente, não pudemos fazer na forma presencial, como estava previsto, mas estamos conseguindo realizar ele dessa forma aqui. Espero que a gente consiga interagir e que eu consiga, então, falar para todos, tá bom? Então, para mim é um prazer aqui. Eu sou, então, professor da Unesp, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática aqui de Rio Claro, e membro do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, o GPI. O tema ele tem bastante coisa envolvida, né? Tecnologias, pensamento computacional, mudanças na educação matemática. Claro que o tempo nosso é bastante limitado, vou falar de várias coisas, algumas mais aprofundadas, outras não, mas a gente tem bastante tempo também. Espero poder responder perguntas de vocês ao final. Tá? Bom, eu vou iniciar trazendo 3 marcos da humanidade, né? Porque eu acho que é relevante falar para poder fazermos uma associação de nós, da nossa presença aqui no mundo, né, com as tecnologias. O primeiro marco é a escola, né? Esse quadro Escola de Atenas, né, de Rafael Sanzio, bastante famoso. Usei ele para representar, então, a escola como sendo, assim, a fundação da escola, mais ou menos nos moldes como a gente a conhece hoje, né? Há muito tempo atrás, a data 387 anos antes de Cristo, ela é tida como sendo uma data em que o Platão, então, um filósofo bastante conhecido, que aparece na parte central aí da tela, né? Ele fundou a Escola de Atenas, ficou conhecida assim por conta do nome dos jardins, né? Onde a escola acontecia. Aí a gente tem várias representação de várias coisas aí relacionadas à escola, pessoas envolvidas em olhando para a mesma coisa, trabalhando. Enfim, foi um marco dentro da humanidade, se organizar, as pessoas se organizarem em torno
de desenvolver, principalmente na época, questões da matemática e da filosofia, né? Um outro marco, já dando um salto aí de 800 anos, não, 1.800 anos, bastante tempo, né, aproximadamente, é a prensa de tipos móveis, né, de Gutenberg, representada aí nessa imagem, com essa, né, ao lado, que revolucionou também tudo que vinha sendo feito a partir da sua criação, né? Essa prensa, ela permitiu que os copistas, né, aquele pessoal que vivia nos mosteiros, fazendo cópias de tudo que se tinha, e que ficava, portanto, restrita a alguns só, a capacidade de ler e de escrever e de levar, então, essa informação que estava nesse formato para outros, ela, a partir daí, conseguiu se popularizar, né? Então, a gente vê ali que tem uma prensa, né, os tipos, as letras podiam ser mudadas e impressas, né? Então, isso daí revolucionou, houve resistência, certamente, ao uso desse tipo de tecnologia na época, mas ela ganhou espaço e é tida, sem dúvida alguma, como um grande marco da nossa humanidade, que está relacionada principalmente com a educação, né? E, mais recentemente, as tecnologias digitais, né, no século XX, portanto, aí, meados do século XX, a gente tem o início, né, dos computadores eletrônicos e, mais recentemente, né, nas últimas décadas, a gente vê sente mais, de forma bastante intensa, as modificações que a sociedade vive por conta das tecnologias digitais, né? E que se materializa, assim, como exemplo, nessa figurinha do computador aí que a gente conhece, com o mouse e, portanto, a tela gráfica e tudo mais. Bom, esses marcos são marcos que a gente tem o ser humano sempre presente, né? Então, as tecnologias na humanidade, a relação ser humano e tecnologias, né, é uma relação que muitos colocam como sendo uma coisa mais ancestral nossa, né? O Marshall McLuhan, um estudioso de mídias, né, canadense, tem várias autorias famosas na década de 60 sobre comunicação e etc. Em um dos seus livros, né, O Meio é a Mensagem, ele escreveu assim: todos os meios, e aí a gente pode entender sem problema algum como sendo as tecnologias, né, todas as tecnologias são prolongamentos de alguma faculdade humana, que ele falava psíquica ou física, né, que alteram nossa maneira de pensar e agir, o modo de perceber o mundo, né? Então, prolongamentos que alteram a nossa maneira, né? Quer dizer, a gente pode pensar que meus óculos aqui, felizmente, eles existem e alteram a minha maneira de ser também, de perceber o mundo, né? Quando essas relações se alteram, os homens mudam. Vejam que é algo bastante profundo, né? O que ele coloca. Não é algo assim secundarizado, não é algo adicional, mas é algo que está junto, né? O professor Marcelo Borba, por exemplo, aqui do GPI, ele fala dos seres humanos com mídias, né? Como sendo um construto que coloca junto por conta dessa relação bastante antiga, né? E que eu represento aí agora nessa imagem, não sei se vocês conhecem, mas é um filme muito famoso, né? Que é a Aurora da... Desculpa, o filme se chama 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi lançado em 68, o diretor era o Stanley Kubrick, então há 52 anos, e tem uma cena inicial, uma alegoria que é conhecida como The Dawn of Man, né, a Aurora da Humanidade, e que aparece... vocês acham isso daí facilmente no YouTube, né? Aparece no início... imagens assim do planeta, e aí começam a surgir os nossos antepassados aí, que está um deles representados, e aí ele se
se posiciona em frente dessa carcaça aí e começa a mexer com os ossos assim, e de repente ele tem essa, digamos, esse insight, né? Ao bater um desses ossos que ele está segurando na mão, ele, ao mesmo tempo, a imagem também já vai mudando com o abate de uma presa, tipo uma presa grande, né? Uma anta. E aí, ou seja, é o início, né? Em que ele percebe a possibilidade de usar aquele osso como um porrete. Então, uma extensão, uma maneira dele interagir com o mundo que o retorna, que o contorna, e que é muito importante, no caso, para que ele possa abater presas muito maiores do que ele, né? Então, veja, a tecnologia aí, ela é um termo bastante polissêmico, né? Mas aqui a gente está entendendo ele de maneira bastante ampla, né? Não estou me referindo às tecnologias digitais, mas essa relação com as coisas, né? Com o fogo. O Pierre Levy, um autor também, fala no seu livro As Tecnologias da Inteligência, a oralidade como uma tecnologia, a escrita como uma tecnologia e os computadores, né? Como uma tecnologia. Né? Então, fenômeno que a gente tem atualmente, né? As tecnologias digitais. Então, atualmente a gente tem um cotidiano digitalizado em vários sentidos. E isso vem se intensificando, né? A gente vem criando hábitos digitalizados, né? Hábitos digitais, assim, muito frequentemente. Aqui eu coloco duas imagens, né? Uma imagem lá do final dos anos 80, provavelmente, de uma agência bancária, aqui. Então, a gente vê como que era a agência. Amplos espaços para que você chegasse à boca do caixa, né? Do caixa ser humano. Então, a fila ali, né? E, ao lado, a gente tem um amplo espaço para que a gente chegue ao caixa eletrônico, certo? Então, o espaço para atendimento, por exemplo, num banco hoje, para você falar com uma pessoa, é muito, muito mais reduzido do que era antigamente, né? Então, a gente vive esse fenômeno, né? Digitalização em vários sentidos. E mudanças, portanto, em nossas práticas. Então, a pergunta que a gente pode fazer, né? Por que isso não modificou a escola? Né? É lógico que eu estou generalizando, né? Percebe mudanças. Mas e a aula de matemática, né? Outro questionamento. Mas, assim, vários pensadores e pioneiros, né, no uso da informática na educação, por exemplo, o Simon Papert, né? Ele, não sei se vocês conhecem, mas ele, num debate com o Paulo Freire, em 1995, ele teve aqui numa das vindas dele ao Brasil, ele fez uma conversa com o Paulo Freire lá na PUC, em São Paulo. E nessa fala, né, do Papert, né, que é um dos líderes da linguagem Logo de programação, do construcionismo, trabalhou com Piaget, assim por diante, ele falava assim, em 95, daqui 15, 20 anos a escola vai estar assim, muito diferente, modificada naquilo que é os seus fundamentos, né? E justamente por conta das tecnologias, das gerações, né, das novas gerações, trazendo as tecnologias para as escolas, né? E aqui a gente tem uma foto aí em preto e branco, a escola, o Caetano de Campos, que é na Praça da República, na capital, né, em São Paulo, que hoje é a Secretaria Estadual de Educação, e a gente vê os alunos ali no início do século XX, todos enfileirados, com um caderno, aparentemente, o professor se posicionando lá atrás, com um livro aberto assim na frente dele, a gente nota uma lousa na lateral, no fundo, os alunos concentrados, e aqui do lado a gente tem aqui essa brincadeirinha aí, né, com os Simpsons, né, a professora de matemática com algumas contas no quadro, e ela bastante aflita com todos os alunos
entretidos com os seus celulares, certo? Então, nesse sentido, né? A gente vê convivendo aí, no caso, a professora, a lousa, as carteiras enfileiradas e os alunos, mas eles fazendo outra coisa, que não é prestar atenção nela, e a gente nota coisas que a gente está acostumado, como lápis, etc. Então, é nesse sentido, né? Por que não modificou? Por que esse descompasso entre várias práticas cotidianas nossa e a prática escolar, né? Então, uma das coisas que a gente pode pensar é assim, como resposta, ou como uma maneira de refletir sobre isso, né? Práticas e processos cotidianos são digitalizados quando o lucro financeiro é evidente e privado, né? Então, assim, eu achei interessante, aí no dia 30/7, mas eu esqueci de pôr o ano, mas é de 2019, tá? Um comentáriozinho, né, no painel do leitor da Folha sobre a digitalização do Itaú, que estava fechando 200 agências no Brasil. Um leitor colocou: em 20 anos de automação industrial, aprendi que toda essa tecnologia pouco serve à humanidade. Não reduz preços, não melhora o serviço final, servindo primordialmente ao capital. Então, quer dizer, entre outras coisas que ele comentava, né? A gente vê, assim, essa questão, a questão do lucro, né, financeiro, privado, ela movimenta as coisas, modifica, né? A gente viu as imagens das agências bancárias. Quem é um pouco mais velho e conviver com isso percebe perfeitamente a diferença, né? E a gente vê essa digitalização não só em bancos que são muito ricos, etc., mas qualquer armazém, venda, é muito comum você ter algum tipo de controle de estoque ou coisa do tipo que é computadorizado, né? Então, a questão do serviço certamente é algo muito importante para ser ponderado, né? Que ele aponta aí, que eu grifei, mas não é o nosso foco. E a gente nota uma visão, né, similar à que ele está colocando aí, adotada na educação à distância por algumas instituições, né? A gente vê essa grande movimentação de fundos de capitais, né, que são que dão origem a grandes instituições privadas de educação que compram umas às outras, que dão origem a verdadeiros gigantes da educação, né? E que trabalha toda a educação dentro da perspectiva de lucro, de bens, né? Então, e a gente está vivendo hoje em dia uma situação bastante complicada dentro do país, né? Nesse sentido, né? Com o nosso Ministério da Educação pouco atuante em diversos sentidos, né? Enfim. Outro motivo que a gente pode indicar como esse descompasso, né, da educação com as outras práticas cotidianas é o medo, a resistência a mudanças, né? E aí eu trago duas citaçõezinhas interessantes, né, só para a gente ver que isso não é algo novo, mas lá no Fedro do Platão já aparece esse trechinho aí, né? A descoberta do alfabeto criará o esquecimento na alma dos aprendizes. Ou seja, numa época em que a oralidade era a principal tecnologia utilizada no ambiente escolar, né? Na prática, era você passar de gerações para gerações, né? Aquele conhecimento que era acumulado, desenvolvido e acumulado pela humanidade, né? Da forma oral. E aí ele falando do alfabeto, porque não usarão suas memórias, os aprendizes. Eles parecerão oniscientes e geralmente nada saberão, né? E mais recentemente, autor de livros de matemática na década de 40, né, do século passado,
livremo-nos dos cadernos, que são a principal causa do fracasso do ensino no Brasil. Vejo que na primeira metade do século passado, o Brasil, infelizmente, dentro das colônias aqui latino-americanas, foi um dos últimos a dar valor para a educação formal, né? A querer a sua população educada, a se preocupar com isso, investir nisso, né? Só depois da vinda da família real ao Brasil, fugida, né, é que teve algum movimento nesse sentido, mas ainda assim ficamos muito atrás em termos de desenvolvimento e preocupação com a escola em relação aos nossos colegas aqui da América, né? E então não era comum você ter lousa, quadro, papel, principalmente caderno, do jeito que a gente vê hoje, né? Então, esse comentário dando só uma contextualizada. Mas eu acho que é importante também a gente ponderar que a escola do século XX, ela foi muito bem sucedida, né, pessoal? A escola, veja, o século XX foi um século, assim, sem precedentes, no sentido que eu vou falar agora, né? E talvez difícil de ser batido no futuro. É lógico que a gente não vai estar aqui, mas sem precedentes, assim, a gente saiu de uma expectativa de vida, por exemplo, no início do século, de 33, 35 anos, para uma expectativa de vida no final do século de o dobro disso, um pouco mais que o dobro disso. Veja, isso daí envolve saúde, educação, né? Em termos de profissões, a gente tinha meia dúzia de profissões no início do século, né? Então, você tinha médico, advogado, padre, professor, né? E no final do século a gente tinha cadastrado, assim, oficialmente, centenas de profissões, né? E várias profissões sendo criadas e outras desaparecendo. Então, nesse sentido, a escola ela fez muito bem no século XX o seu trabalho, dentro daquilo que ela foi pensada, né? E lógico que uma instituição que vai bem, né, aquele ditado, a gente não mexe em time que está vencendo, né? Mas ela vem sendo questionada, principalmente na última década, né? A escola vem sendo muito questionada. Então, a educação escolar no século XX, ela requer dos alunos esforço e ações sem resultado imediato, voltados para uma vida futura e previsível. Então, veja que a questão do tempo e espaço aí é muito diferente do tempo e espaço que a gente está vivenciando já hoje em dia e que se desenha para o século XXI, né? O tempo era outro, né? As pessoas nasciam, muitas vezes estudavam, né? Tinham a profissão seguiam a profissão até do pai, né? Ou dos pais, ou ainda quem tinha possibilidade de estudar e ter uma outra profissão ascendia socialmente e aposentava e morria. Hoje em dia a gente só tem a segurança quer dizer, a segurança não, a certeza de que a gente vai morrer um dia, mas aposentar tá cada vez mais difícil, tá? Provavelmente uma minoria daqui uns tempos, né, vai poder se aposentar. E o tempo, então, portanto, é outro, né? O tempo da escola também é outro. Ele não se restringe mais ao momento que você está dentro da escola, né? Os muros foram derrubados, né? E a questão do espaço, e aí, ao falar disso, a gente está falando do espaço também, certo? Então, o caminho adotado dentro dessa perspectiva de educação, que então a gente preparava a pessoa, o aluno, para vivenciar, para ser um cidadão e para poder contribuir com a sociedade depois, e isso ela fazia bem, né? Era o caminho. Então, a gente tinha os currículos fechados, muito bem definidos, a ênfase nas avaliações, portanto, que com conteúdos fixos, hierárquicos, né? Principalmente na matemática, a gente observa isso, e independentes do contexto, certo? Era um conteúdo pelo conteúdo, né? E a gente, o aluno, então, a ideia era reproduzir informações acumuladas, né? Isso era sinal de aprender, certo? E isso também
dava origem a alunos passivos, pouco participativos e obedientes, né? Era o que se queria dentro de uma sala de aula. Alunos atentos à fala do professor, mas que começou-se a questionar justamente porque começamos a viver uma crise, né? Uma crise na educação escolar, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Essa crise a gente pode, entre outras coisas, caracterizar ela pela fragmentação disciplinar. Então, assim, uma disciplinarização excessiva, né? E que leva a uma diluição do significado. Então, o aluno não vê mais sentido naquilo, né? Porque essa fragmentação, ela atende muito bem às necessidades e interesses do pesquisador, né? Do professor, do estudioso daquilo, mas o cidadão comum, ele fica prejudicado, porque ele não consegue mais ver significado naquilo que ele está sendo forçado, né, a fazer na sala de aula. E aí isso leva à perda de interesse por parte da... Veja, tudo falando de uma maneira generalizada, certo? Bom, como que a gente pode enfrentar isso? Eu vejo que são questões bastante de fundo assim, da educação, né? Eu só vou tocar em alguns pontos, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso passa pela formação do professor, pelos conteúdos, né? Ou seja, uma formação atual para o professor, né? E que vai... Está tudo envolvido aí, né? Conteúdos e práticas à altura de seu tempo, né? O tempo que eu estou falando é o tempo nosso aqui, falando do século XXI, das mudanças que muitas delas foram propiciadas ou são desencadeadas, né, por essa digitalização do nosso cotidiano, né? E as práticas envolvem certamente o uso das tecnologias, na minha opinião, né? Então, hoje a gente vê assim os conteúdos como sendo algo não que todos os conteúdos são importantes, só que a gente eles cresceram em tamanha quantidade, né, porque o conhecimento também, o conhecimento gerado pela humanidade também vem crescendo de uma maneira muito acelerada, e a gente passa por eles sem perceber quais são os conhecimentos que são os fundamentos e quais são aqueles que são os complementos. É impossível a gente trabalhar na escola todos os conteúdos. A gente não tem que ter essa ambição, jamais, porque não vai dar conta, né? Veja, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, que está valendo, está vigente, ela, como documento norteador da educação nacional, né, brasileira, ela coloca os conteúdos, por exemplo, no ensino médio, agora vai ter que ser reduzido a 60% do tempo que era antes, porque os outros 40% vão ser naqueles itinerários formativos, né? Outros, então, a gente percebe um grande movimento, até interesse, né, nas editoras, etc., em dar conta desses itinerários formativos. Mas, aparentemente, eu não vejo ninguém se debruçando com afinco a selecionar quais são os conteúdos fundamentais para que a gente coloque nesses 60%, né? Essa é uma questão de fundo, no meu entendimento, e que impacta também a formação do professor, né? Bom, vamos em frente. Bom, aí eu vou, assim, falando um pouco, agora tentando fazer uma junção, então, desse momento das tecnologias, né, e com a educação, com essa evolução da educação, então, do século XX para o século XXI, e é esse período, então, de transição que a gente está vivendo, né? Então, que eu estou chamando aí transição do cognitivo analógico
porque eu estou querendo enfatizar a questão, assim, do que era a educação, então, do século XX, que era calcada na questão do desenvolvimento cognitivo, da reprodução de informações, e analógico que eu estou querendo fazer o contraponto com o digital, para o metacognitivo corporificado, porque hoje a gente tem, com as tecnologias, muito mais chances de poder fazer esse trabalho do meta, né? De olhar para o seu próprio cognitivo e ainda corporificado, porque a gente vê diversas iniciativas e diversas teorias que mostram a importância que na aprendizagem não se restringe ao cognitivo, né? Ao nosso corpo, a gente aprende de diversas formas, né? E aí as tecnologias digitais não são neutras, né? Falando um pouquinho sobre elas, né? Elas nos desafiam e a forma de uso não emana delas. Então depende da maneira como nós concebemos a tarefa na qual elas serão utilizadas. Então acho que isso é muito importante, porque e serve para a gente analisar um pouco essa questão da digitalização, das gerações e do que acontece com as tecnologias dentro da sala de aula, né? Porque elas precisam ser organizadas. A tarefa cabe ao professor disso daí, né? Porque não é simplesmente colocar a tecnologia e o aluno. E aí, eu gosto dessa citação, e eu vou usar um pouquinho mais para frente, né? A Suzana Herculano, ela escreve uma coluna na Folha de São Paulo, era uma professora, ela era da UFRJ e acabou indo para os Estados Unidos, até ela é uma neurocientista, né? E atualmente está numa universidade norte-americana. E ela escreveu aí na Folha em 2018, né? O cérebro obtém um prazer louco em descobrir que suas ações dão resultados sensoriais interessantes. Não é à toa que tocar música como jogar videogame é tão envolvente. Recorrentes e cíclicas por natureza são atividades que nos permitem repetidamente tentar e acertar, fazer acontecer e curtir imediatamente o resultado. E querer fazer de novo agora melhor. Então, quando eu li isso, eu falei, nossa, assim, eu acho que para mim seria que um dia a gente consegue desenvolver a educação dentro desse nível aí de tocar música e jogar videogame, né? De modo que a gente consiga conectar os alunos, né? Plugar todos eles, né? Dentro de atividades que eles querem repetir, tentar, curtir, querer fazer de novo e melhor, entendeu? Eu acho que esse ciclo, né, é muito importante, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E já caminhando para tentar caracterizar a educação escolar no século XXI. Tendências, né? Daquilo que vem sendo chamado de educação 4.0 também, na perspectiva talvez de se alinhar ao que vem sendo chamado de indústria 4.0 e outras coisas 4.0 que vem sendo dito, né? Então, características, né? Mão na massa, que é a questão de você fazer, né? A liberdade e a autonomia para experimentar, o aluno poder fazer isso, ter essa liberdade, né? E ter essa autonomia para poder fazer isso. Lógico que isso requer material, requer mediação, né? E principalmente aí o erro não punido, né? Nessa liberdade. Porque a gente não tem liberdade se a gente tem punição quando a gente erra, né? A criatividade, ela requer a possibilidade de você errar. Ninguém acerta, né, de primeira, a não ser que seja algo trivial. Então, isso daí tem que ser estimulado, na verdade, né? A possibilidade de você ter um feedback imediato, um retorno imediato daquilo que você está fazendo, no momento em que você está fazendo, no momento em que você está... É a ideia lá da música, né? Se você está tocando a música, você está ouvindo. Se você está tocando com outras pessoas, você percebe se a coisa está encaixando ou não está, se o som está saindo bacana, se as pessoas, talvez, que estão assistindo, se estão correspondendo, né? Ou ainda, se você está jogando, né? O que acontece a partir da ação que você fez, ou no joystick, ou, sei lá,
tipo de jogo que for. Esse é o feedback imediato, né? E também uma educação que coloca o desafio, né, do aluno de controlar suas próprias decisões, né? Vejo que não é só fazer, aí talvez a ênfase esteja muito nessa questão assim, de você fazer e ver resultado, mas é lógico que a educação, e isso é muito importante, e é um desafio, né, para os educadores, é justamente pensar assim, como é que fica o currículo dentro disso daí, né? Porque a escola tem seus interesses, né? Como é que fica a avaliação dentro disso daí, né? Então, aqui, dentro desse quadro, né, que eu estou tentando traçar para vocês, né, e aí focando em mudanças também, e aí a mudança dentro daquele contraponto, né, que eu estou fazendo, cognitivo analógico, metacognitivo proporificado digital. Então, a gente tem aqui centrado no professor e centrado no aluno. Veja, esse centrado lógico, a ênfase, né? O mais importante é a relação, mas você já deve ter ouvido falar daquela ideia, né? Quando a vara está torta para um lado, não basta a gente deixar ela reta, né? Se a gente soltar, ela vai voltar. A gente tem que entortar para o outro lado, às vezes, para que ela depois a gente obtenha um resultado equilibrado, né? Talvez a gente passe por isso, né? De a gente enfatizar coisas que ficaram por muito tempo adormecidas, né? Para que a gente consiga ter aspectos da educação que hoje em dia são valorizados, né? Aparentemente, para que eles participem de fato do processo, né, educacional. O conteúdo disciplinar, e agora a gente migrando para alguma coisa, né, valorizando o interdisciplinar, o multidisciplinar, o transdisciplinar, né, que você consiga, então, com isso, trazer mais significado para a prática, né? É importante a gente pensar que o significado, né, daquilo que o professor faz na sala de aula, nenhum professor pode se contentar que o aluno fala, a não dar o significado para o aluno, né? Muitas vezes a gente fala assim, o aluno pode perguntar assim, para que serve isso? Para que serve eu ter que estudar isso daí? A utilidade daquilo lá, daquele conhecimento, daquele conteúdo, é uma coisa, o significado é outra, né? Às vezes a gente mistura isso, a utilidade, se a gente conseguir mostrar práticas daquele conteúdo, né, e fazer relações com práticas cotidianas e úteis, né, no contexto do aluno, excelente, a gente tem que usar como professor. Mas nem tudo a gente vai conseguir fazer isso, e a gente não pode ficar refém disso, né? Mas o conteúdo ele tem que ter significado dentro daquilo que está sendo trabalhado, e isso é muito importante o professor buscar sempre dentro das suas aulas, né? Seja agora com a BNCC, seja com o que for, né? A gente tem que ter significado. E os alunos, no geral, né? Aquilo que eu falei, né, de perda de interesse como sendo uma crise da educação, os alunos têm interesse. Todas as pessoas têm interesse. É que o problema é que ele não tem interesse naquilo que o professor está falando naquela hora, né? Então, aí o desafio é a gente conseguir trazer o aluno para aquele conteúdo e despertar nele o interesse naquilo que está sendo trabalhado, né? Isso que é o difícil. A ênfase, então, na memória, e agora a ênfase mais em desafios e atitudes, justamente por conta de trabalhar com projetos, né, como está ali embaixo, a ideia de trabalho em equipe, de missão, né? Veja, tudo isso está dentro daquela perspectiva também de hoje em dia, de se procurar uma pessoa que não é aquela com conhecimento enciclopédico, né? Que consiga reproduzir diversas coisas que ela vai precisar no trabalho dela. Não é essa a ideia, mas que ela consiga, né, como a gente coloca aqui, solucionar problemas, né? Saber buscar e resolver,
em vez de saber e não saber, mas é aquela que se propõe a buscar, que saiba buscar, que tem os fundamentos, portanto, né, para que possa buscar o conhecimento que precisa para complementar aqueles fundamentos, né, na necessidade, no momento que precisa. Veja que, vamos pensar, na década de 60, provavelmente, a gente tinha, vamos pegar um curso tradicional, na medicina. Provavelmente, eu não sou da área, mas vamos supor, deviam ter, assim, uma meia dúzia de antibióticos naquela época, né? Então, o aluno de medicina estudava lá os 6 antibióticos, de trás para frente, do avesso, etc. Hoje em dia eu não conheço, mas deve ser lançado antibióticos a cada dia, entendeu? É impossível você ter esse conhecimento, mas você tem que ter os fundamentos para poder buscar, fazer relações, poder, então, ter autonomia para isso, né? Acho que é isso que se busca. E aí, essa mudança, então, no que se espera do profissional, no que se espera, então, de um cidadão dentro dessa nova sociedade com essas mudanças. Veja, reconhecendo todo o descompasso que a gente tem na nossa sociedade aqui no Brasil, que é uma sociedade de altíssima desigualdade, né, com desigualdades gritantes, né, e que foram tornaram-se mais explícitas agora nesse momento de pandemia, né, tudo que, assim, coisas que já vinham acontecendo, né, não era por conta da pandemia, só que a pandemia, assim, exigiu mudanças de práticas e de hábitos que trouxe à tona toda essa disparidade que há entre a desigualdade que há, portanto, dentro da nossa sociedade brasileira, né? E nessa perspectiva, a educação, né, para qualquer país se mostra como algo, talvez, o mais fundamental e relevante a ser desenvolvido, né? Então, voltando, então, conteúdos, técnicas e procedimentos para algo para além disso, né? De fazer relações, de conseguir modelar problemas, de conseguir interpretar, né, a solução, aquilo que aconteceu, né? De ir além de resolver o problema de forma mecanizada, certo? Mas de conseguir contextualizar ele, interpretar ele, né? E aquilo que eu já falei, espaços, tempos rígidos para algo flexibilizado, e a ideia do aprender para algo já bastante falado, já há bastante tempo, mas que eu acho que é bastante importante também, que é o aprender a aprender, né? E dentro desse caminhar aí que as tecnologias digitais, que são criação humana e que influenciam o humano, né, dentro daquela relação, né, de condicionamentos ou de influência mútua, né? A gente desenvolve as tecnologias e elas nos influenciam a desenvolver outras e a desenvolver conhecimentos e tal. A gente tem, certamente, a questão da computação hoje em dia como sendo algo preponderante, que foi trazido também pela BNCC, né? Essa figurinha aí, ela é da Sociedade Brasileira de Computação, de 2019, e ela coloca esses 3 braços aí, né? E cultura digital aqui do laranja, o pensamento computacional aqui em verde, e nesse mais tom azulado, o mundo digital. E aí eu vou falar um pouco mais desse pensamento computacional aqui, né? Que é citado explicitamente na BNCC em 2 passagens, pelo menos, mas a BNCC ela é organizada, né? Vocês devem saber, mas ela tem as competências, né? E entre as competências fundamentais, que são 10, para todos os anos escolares, o pensamento computacional aparece de maneira explícita, assim, em 3 delas, né? Em 3 dessas competências. E aí, falar um pouquinho, então, de como eu percebo, então, esse uso do computador,
na educação, de como, não é como eu percebo, de como eu tenho trabalhado, e que não é o único, né? E que vai na direção daquele envolvente que eu falei lá da Suzana Herculano, né? Daquele uso envolvente de tecnologias digitais na educação. A programação de computadores e a robótica, elas é algo que eu venho trabalhando há muitos anos, não só eu, mas muitos outros, né? O Papert mesmo, né? Com o Logo e a tartaruga, né? Programável, né? Então, características, então, dessa atividade, né? E aí a programação. No caso, a programação de computadores, que hoje em dia a gente vê ela muito mais acessível do que era há, por exemplo, 40 anos atrás, quando, ou um pouco menos, né? Quando aqui no Brasil, por iniciativa de alguns pesquisadores, né? Da Unicamp, da URGS, a gente teve o Logo chegando na educação, a programação em Logo, mas que teve diversas dificuldades, dadas as dificuldades de se programar, dadas as tecnologias na época, né? Mas a programação, ela requer a expressão do pensamento numa linguagem natural. Quando eu vou resolver um problema, né, fazer um programa de computador, no fundo eu estou resolvendo um problema, né? Posso pensar que eu estou construindo um modelo para resolver aquele problema que eu estou trabalhando, e eu preciso expressar ele numa linguagem de programação. Essa linguagem de programação é a linguagem não natural que eu estou falando aí, né? Porque a nossa linguagem natural aqui, que nem a que eu estou usando aqui para falar, é uma linguagem ambígua, é uma linguagem que o computador não consegue executar perfeitamente, porque ele fica em dúvida de como fazer isso. Mas uma linguagem de programação que dá menos vocabulário e com uma sintaxe e uma semântica também muito precisa, ele consegue fazer. Mas então eu preciso aprender aquela linguagem para poder me expressar nela, tá? E aí o Logo, hoje em dia o Scratch, que eu vou falar um pouquinho à frente, ele tenta se aproximar então dessa nossa linguagem natural para a gente poder fazer isso, né? Então poder expressar o nosso pensamento na linguagem. Porque esse é outro ponto também, né? Muito que a relação professor-aluno é uma relação de números desiguais dentro da sala de aula. É um professor para muitos alunos. O professor não sabe o que está passando na cabeça do aluno até que ele fale, até que ele explicite aquilo. Mas ele não pode conversar em cada um, não dá tempo, né? E o pensamento, aqui no caso da programação, ele é executado pelo computador, né? Entre aspas, porque ele está executando o computador essa expressão na linguagem, né? Esse código, a gente pode chamar assim, né? E o aluno, de posse daquela execução, ele pode olhar na tela do computador e verificar se o que está acontecendo ali na tela é o que ele esperava que acontecesse quando ele fez a solução, quando ele programou, né? E a partir disso pode ocorrer duas coisas, né? Veja, esse é o feedback fiel e imediato, né? Quando ele executa e tem aquela resposta, ele está tendo a resposta imediata e é fiel porque o computador vai executar exatamente do jeito que ele colocou, né? Para ser executado. Essa é uma característica singular da programação, porque a gente não tem isso, por exemplo, quando a gente usa o editor de texto, né? Se eu escrevo um texto, ou mesmo um PowerPoint aqui que eu estou usando, né, com vocês, se eu escrevo aqui, o computador executa aqui para mim a formatação, ele até assim, problemas de escrita hoje em dia, né, já há bastante tempo, ele também marca, sugere e tal. Mas ele não vai falar para mim se o meu texto está bacana, se as ideias estão coerentes, se a minha frase tem começo, meio e fim. Isso ele não vai fazer, eu preciso dar para uma pessoa fazer isso, né? E aí o feedback já não é mais fiel e não é imediato também, né? E não é fiel porque se a pessoa está cansada, ou se ela está doente, ou se ela gosta de mim, ou se ela está com raiva de mim, ela vai dar feedbacks diferentes, dependendo, não vai ser só aquilo que está no texto, né? E aí você tem, então, esse feedback e você pode decidir se você vai
a partir de uma reflexão, se você vai depurar, que seria fazer uma nova expressão, um novo programa do computador, a partir daquela expressão que não se perdeu, né? Porque o código fica registrado, né? Eu faço uma nova, altero alguma coisa naquilo e refaço todo esse processo aí de executar novamente, assim por diante. Então, isso é um pouco aquele aprender ao aprender, ou você ter essa meta cognição, porque você pode voltar à sua expressão do conhecimento, né, que você pensava minutos atrás, para verificar o que você fez ali que não deu certo. Ou ainda, se você tem uma turma de 10 alunos, né, e todos estão fazendo a mesma coisa, um aluno pode olhar o do outro, porque você tem diversas maneiras de resolver de forma a dar o mesmo resultado. E você pode ouvir maneiras diferentes de se pensar sobre uma mesma solução, né? E aí tira também aquela ideia de que a solução é única, que é muito negativa dentro da matemática, no fundo, né? Porque o aluno fica condicionado, ele tem que chegar na solução certa, correta, e a matemática não se reduz a isso, né? Conforme a gente vai ver. Isso daí o Papert chamava de hard fun, né? No inglês, assim, de ter uma ideia dentro da perspectiva, assim, de ser uma diversão difícil, mas que envolve, né? Que leva você a querer fazer e melhor, né? Além disso, né? Dentro dessa ideia de prática com tecnologia e pensando na matemática, principalmente nas possibilidades de mudanças, não para além da programação, né? A gente vê que as tecnologias evidenciam, né, que a matemática não se resume a cálculos e o ensino não se precisa organizar por quão difícil é calcular. Então, assim, durante muitos anos, né, na história, talvez vamos pegar aí no século XX, né, a educação ela se organizava por isso, né? Quão difícil é calcular, né? Porque os cálculos limitavam muito o próprio desenvolvimento tecnológico e o próprio desenvolvimento da matemática, dos conhecimentos, né? Hoje em dia a gente tem no celular e no computador softwares como o GeoGebra, que é muito popular, o Wolfram Alpha, né? Que você coloca lá coisas da matemática e ele te dá soluções variadas, assim, diversas representações algébricas, gráficas, geométricas, enfim. Eu posso trabalhar problemas que envolvem cálculos, por exemplo, de equações diferenciais, né? E sem saber equação diferencial. E aí eu posso me concentrar em trabalhar com os alunos o desenvolvimento de modelos e a interpretação disso, né? Então, a matemática também diz respeito a modelar problemas e interpretar e verificar os resultados dos cálculos. Porque, muitas vezes, os alunos, eles podem chegar a um resultado fazendo os procedimentos, mas não sabem o que aquilo significa, né? Não sabem interpretar, não sabem relacionar aquilo lá. Não é incomum, por exemplo, um aluno não conseguir resolver um problema e quando o professor fala assim, esse problema, ele é do assunto do capítulo 3 do livro didático. Aí o aluno vai lá no capítulo 3 e tem lá, equações de primeiro grau, sei lá, alguma. Aí, então eu tenho que usar essa fórmula, ou eu tenho que usar essa estratégia, esse procedimento, e aí ele aplica. E essa ideia também é muito mais próxima ao processo de descoberta e produção da ciência, né? Dentro da perspectiva que o Papert, por exemplo, também perseguia muito, de fazer do aluno um cientista, né? Aquele cara que testa teorias provisórias, que experimenta, né? Dentro da ideia de liberdade também, de tentar, errar. E aí, nesse processo de tentar, testar ideias, testar teorias, né? Testar que ele produziu na cabeça dele, que pode estar errado e que ele vai ser confrontado com isso no momento em que ele
ou mostrar para os outros, ou executar no computador, né? A ciência, ela, de certa forma, e a matemática também, ela joga contra ela mesma dentro da história de sua própria produção. Porque, ao se publicar um artigo, por exemplo, que mostra um novo teorema, né, um novo feito, pegar algo grande, mas não precisa ser algo grande, né, da matemática, o pesquisador ou os pesquisadores, né, provavelmente trabalharam naquilo por vários meses ou anos, né, fizeram várias idas e vindas, né, e tiveram vários percalços nisso daí, mas quando eles chegam no resultado final, eles escrevem um artigo bonitinho, né, bem lógico, com início, meio e fim, que mostra que saiu daqui, chegou aqui, a passagem perfeita e tal, não sei o quê, e todo aquele trabalho, aquilo lá que é fundamental na história da descoberta daquilo e, portanto, fundamental para o aprendiz que vai se debruçar sobre aquilo, né, para aprender, veja, é o processo que importa, não é só o produto. Aquilo lá fica apagado. Então, assim, digamos, as pessoas responsáveis por criar o currículo, elas falam assim, isso vem antes disso, né? Mas isso vem antes disso para elas. Para o aluno pode ser que não tem o menor sentido aquilo vir antes daquilo, né? Por exemplo, na história, os números reais vieram antes dos números naturais, né? E, no entanto, se ensina os naturais primeiro. Então, essas tecnologias, e agora falando um pouquinho do pensamento computacional, que eu já me adiantei um pouco aí com a BNCC, né, falando para vocês, então, que hoje em dia há esse movimento, né, por exemplo, no MEC, né, na produção de livros didáticos, as editoras estão muito preocupadas com isso, né, ou seja, o que é o pensamento computacional que na BNCC foi atrelado à área de matemática, à disciplina de matemática, né? Como trabalhar isso? Quais são os conceitos subjacentes a ele, né? O pensamento computacional, pessoal, eu não vou me deter aqui, já estou bastante adiantado aqui, eu estou chegando ao final, mas ele é algo que não tem um consenso dentro da área, nem da computação, nem da educação, ainda daquilo que ele seja, né? Se questiona até se deveríamos usar esse termo mesmo ou não, né? Mas ele foi algo que, a partir de 2006, com a publicação de um artigo de uma autora chamada Janet Wing, em que ela colocou assim essa palavra, pensamento computacional, e aí falando da importância disso daí, da importância de se trabalhar isso na escola. Aí vem o Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, que colocou assim, uma fala mesmo para a nação, né, ele colocou, americana, né, que eles falam dos três R's, né, em inglês. Arithmetics, né, aritmética, writing, da escrita, então a aritmética é a matemática, escrita, e reading, é a leitura, né, que deveria colocar-se também, como é que ele chamou? Bom, mas ele colocou assim a ideia de você programar o coding, né? Me fugiu aí. Então ele levou isso daí. Aí vários países, né? A gente tem movimentos de vários países buscando e já colocando nos seus currículos, na Europa, né? Tem a Grã-Bretanha, a Inglaterra, mas tem países do leste europeu, a Grécia, Canadá, né? E aí, bom, o que a gente vem fazendo? O Scratch aí, que é esse software aqui que está sendo mostrado para vocês, é algo que vem sendo desenvolvido também lá no MIT, mesmo o pessoal que trabalhou com Puppet, com Logo, né, dentro dessa perspectiva de encaixar pecinhas como se fosse Lego, né, para formar programas. E aí você tem aqui do lado, eu coloquei um carrinho, né, que você pode comprar assim ou pode montar,
para você programar algo tangível, que você pega, que você consegue manipular ele agora sem fios à distância, usando Wi-Fi ou usando Bluetooth, né? Então, tem várias facilidades que eu não estou entrando na questão que a gente está vivenciando esse ano, né, do Covid, né? Mas de possibilidades que a gente pode fazer. Aí eu vou falar brevemente aí nos próximos 5 minutos, tá? Para que a gente, de um projeto que a gente está em desenvolvimento, que é um projeto de produção, então, de games, que envolve pensamento computacional, aprendizagem criativa, robóticas e metodologias ativas, que traz a perspectiva, além daquelas que a gente já falou. Esse projeto, ele é de um doutorando, que é orientado por mim, o Grayton, tá? Que trabalha com alunos do ensino médio, no Instituto Federal lá de Goiás, numa cidade de Goiás, e envolve pacientes acometidos por Parkinson, num hospital. E essa é uma das outras características também, né, dessa mudança que a gente está vivenciando, de trabalhos que a gente consiga relacionar com, ou encaminhar em sociedade, entendeu? Que tenham também esse significado para os alunos, né? E isso aqui são fotos dos alunos produzindo em sala de aula, na escola, né? Então, aqui a gente tem, esse aqui, em pé aqui é o Grayton, né? E aqui os alunos do ensino médio. Aqui a gente tem eles, então, em vários momentos, né? Trabalhando com sucata, papelão aqui, papel alumínio, né? Dispositivos robóticos, então, usando plaquinhas bastante das mais baratas que a gente encontra no mercado aí, e eles pensando, programando no Scratch, né? E desenvolvendo programas, por exemplo, esse daqui, né? Com essa menina segurando a vara de pescar. Aqui na tela a gente vê projetado um joguinho que tem como se fosse uma onda de mar aqui, o peixinho saltando, e aqui a linha e o anzol na ponta. Então, essa vara de pescar aqui, ela tem um dispositivo robótico que reproduz os movimentos de quem está segurando a vara ali na tela. E aí, no caso dos pacientes com Parkinson, o trabalho é integrado junto com os profissionais, né, da saúde. E é importante esse movimento vertical, por exemplo, nessa atividade, né? Que eles consigam movimentar os braços na vertical, para cima e para baixo, né? Aqui a gente tem trechos, então, uma foto lá no hospital, outra do peixinho aqui anotações de parábola, porque o peixe salta dentro de uma parábola. Aqui o programinha em Scratch, mostrando a programação da parábola e tal, tá? E aqui os alunos usando a camiseta do projeto, que é chamado Matix e tal, e os pontos correndo, né? Então, é matemática para além dos cálculos, né, pessoal? Mais conhecimento conceitual, relacional do que procedimental técnico. Essa que é a ideia. Talvez, não estou falando que os conteúdos não são importantes, mas talvez dentro daquela perspectiva da vara, de entortar a vara, né? Durante muito tempo a vara ficou torta somente pelos conteúdos, né? Por ele mesmo, por si só, né? Então, mais chances de ser inter e trans, né? Ou seja, aí eles estão trabalhando com profissionais da saúde, né? Estão interagindo com os idosos, né? Mais coerente, próximo dos problemas que vivenciamos no dia a dia, né? Do contexto. E mais chances de o aluno conquistar a autonomia, né? Não se subordinar à inteligência do professor. Isso é uma coisa fundamental, né, pessoal? Hoje em dia, não tem mais sentido todo o conteúdo estar centrado no professor, correto? O professor, ele é responsável, sim, e ele tem que ser de organizar o ambiente de sala de aula e de falar para os alunos o que eles têm que fazer, como que eles têm que fazer, mas não dentro de um perfil autoritário, mas dentro de um perfil que vai mediar, que vai negociar com os alunos, porque o ambiente escolar não cabe autoritarismo, né? Mas, e da mesma forma, os alunos não têm que ficar aguardando o professor falar o que eles têm que fazer, ou passar o conhecimento para eles então poderem fazer, né?
a gente tem muitas maneiras de, hoje em dia, ter acesso a esse conhecimento, né? Então, aí, é nesse sentido que ele não deve se subordinar à inteligência do professor. A explicação do professor, né? Tá? Não que ela não seja importante, mas não precisa ficar condicionada a isso. Então, utilizar as tecnologias em sala de aula é ser coerente com o tempo que a gente vive, certo? E com essa digitalização. Elas não são panaceias, mas elas podem nos ajudar a pensar e descobrir coisa nova, a inventar coisas novas, né? Dentro dessa perspectiva e colocada pela BNCC, o pensamento computacional vem ganhando evidência. Não há ainda um consenso sobre isso, mas está sendo construído, né? Ele está muito relacionado com a matemática, sem dúvida nenhuma, porque a computação é matemática, né? E as mudanças, né? A gente ter as pessoas educadas, né? Com conhecimento científico, né? Veja, anteontem saiu, né? Que o Brasil é o país em que as pessoas menos acreditam na ciência. É um dado, assim, lamentável, né, para o desenvolvimento do país, infelizmente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpem aí, acho que eu me estendi um pouco, mas é isso. Fico à disposição. Agradecemos a sua fala, que foi muito proveitosa, professor, e acredito que nós estamos num período de adaptação de novos desafios, né? Agora, tivemos há pouco tempo de nos reinventar com as aulas remotas, não é? Então, eu acho que estamos no caminho de nos tornar um pouco melhores em termos de propostas pedagógicas descentralizadas, né? E penso também que os professores estão muito imbuídos na busca de se qualificar mais para contemplar, então, essas competências que a base está propondo. Nós já temos uma hora de evento, de atividade, e eu vou passando para as perguntas, professor, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Vou pegar as perguntas e depois eu faço os comentários, tá? A Rose Portela diz lá, hoje a escola foi obrigada a se reinventar. É de assustar que os alunos ditos da era tecnológica não conseguem sequer usar um e-mail. O que falta? Como completar esse conhecimento para ontem? Depois, vamos ver se nós podemos juntar, né? Tá. A Ana Stafusa diz, na programação, o computador faz o que você pediu, mas se você não souber o que pedir, o bug aparece e o azar é do programador. Há um lado muito cruel aqui também. Então, assim, os alunos, eles são muito curiosos, né, no geral. Pelo menos eles chegam às escolas muito curiosos, de forma, assim, a curiosidade é característica do ser humano, né? A história da humanidade mostra isso, desenvolvemos muito a partir disso, graças a isso. Lógico que ela é diferente de pessoa para pessoa, mas assim, o que a gente tem é que antes de chegar à escola, a criança aprende muitas coisas sozinha, convivendo com os outros, né? E na interação com o mundo, certo? Quando ela chega na escola, é aquela história assim, a escola, vamos dizer, do século XX tradicional é assim, agora você fica quieto que eu vou te ensinar, né? Então, você agora, para aprender, você precisa ser explicado. Isso é uma crítica, né? Ruim. Então, assim, o aluno passa, talvez uma das coisas que ele mais aprende nos anos escolares é que para aprender ele precisa ser explicado. É aquilo que eu falei lá no final. E isso é muito ruim, porque tira essa iniciativa. O Paulo Freire falava assim que ele era defensor de uma pedagogia da curiosidade, né? Ou seja, daquela que incentiva. Mas para ter curiosidade, a gente precisa ter
coisa acontecendo ao redor, né? Fenômenos ali se passando e tal, para a pessoa conseguir se plugar e se conectar, e a gente precisa ter materiais, a gente precisa ter um professor que consiga dar vazão àquilo lá, né? Então, quando ela coloca assim, se estudar que os alunos não conseguem nem usar um e-mail, eu penso assim, talvez o e-mail para eles já é coisa do passado, entendeu? A curiosidade deles está em outra coisa, hoje em dia, né? É o Whats. Eu, por exemplo, a minha filha fala para mim, pai, e-mail é coisa do... Ela me fala isso, ela não usa e-mail, ela não quer saber de e-mail. Então, talvez seja, mas tudo isso que eu falei, pessoal, a gente precisa contextualizar assim também. Os conhecimentos são diferentes, é lógico. Aquilo que o aluno aprende lá no dia a dia é o conhecimento que na escola vigotskiana é chamado de conhecimento espontâneo, né? E a gente está falando na escola de conhecimento científico, eu deveria estar falando, né? E aí tem várias outras perspectivas que podem ser abordadas, mas a ideia é que a gente possa aproveitar esses conhecimentos espontâneos para desenvolver os conhecimentos científicos, né? Para reforçar eles, para que eles sejam mutuamente reforçados, né? E a situação que a gente vivencia hoje, infelizmente, é que a gente tem umas escolas muito precarizadas, desvalorizadas, a educação como um todo, né? E isso daí se reflete no país como um todo, né? A gente está perdendo, a gente vai perder a possibilidade de ter um país que consegue criar coisas novas, desenvolver coisas que passem para além das commodities, digamos assim, em termos de comparação com outros países, né? Para além dos recursos naturais. Vamos perder essa oportunidade se a gente não incentivar a educação, não valorizar a educação, e o que a gente está vivenciando é justamente uma desvalorização da educação. Agora, com relação à questão da programação, de fato, assim, a programação, há muitas críticas a ela também, né? Ela pode ser uma atividade tão envolvente que ela leva a pessoa a se alienar de outras coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? E a culpa, lembra, né? A culpa não é da tecnologia, porque ela não é uma, como eu disse, não é inerente a ela o que vai ser feito. Quem determina isso é o professor, a maneira como ela vai ser usada e como, né? A maneira como ela vai ser aproveitada na educação, o professor que tem que organizar. Assim como dentro de casa, quem fala para o filho quanto tempo ele fica no videogame, se ele pode ficar e que jogo que ele vai jogar, é o responsável pelo filho. Uma criança de 7 anos não tem condições de tomar essa decisão sozinha, né? Ou essas decisões. Então, precisa da mediação, precisa de alguém orientando, né? E, de fato, programar significa materializar as suas ideias para a solução daquilo que deve envolver o conhecimento que o programa requer. Então, se eu estou fazendo um programa para resolver equações de segundo grau, eu preciso saber das equações de segundo grau, eu preciso saber da linguagem de programação e eu preciso saber de lógica, né? Eu posso ir desenvolvendo isso à medida que eu estou criando, né? Mas e o bug que ela colocou aí é justamente o erro, né? É a possibilidade que o aluno tem de refletir sobre e depurar, né, aquilo que ele fez de errado, contextualizado, de modo a conseguir mudar, então, portanto, a ideia que ele tinha inicial para uma coisa nova. A Ana Stafusa fez um comentário agora: é extremamente necessário essa utilização do pensamento computacional e a BNCC formula bem essa necessidade. O problema maior é esse espaço real nas escolas, onde nem mesmo computadores suficientes e funcionando estão disponíveis. Claro, a nível estadual que eu estou colocando essa questão. A realidade das nossas escolas de hoje em dia, né? A gente está... Mas com papel e lápis, né, professor? Tem outras também outras atividades que o professor pode desenvolver que podem ser
também utilizada dentro de fluxograma, dentro de, né, de alguns tipos de, quando não se tem a ferramenta computador ali disponível, né? A computação desplugada, né? Até que eu ia É falar. verdade. Pensando em pensamento computacional, a gente tem até assim, que o pensamento computacional, talvez, para alguns autores, e eu concordo, muitas vezes está trazendo conceitos que o que está embutido ali não é algo novo, mas o que está se falando ali é assim, olha, vamos dar relevo a isso, vamos dar destaque a isso, percebam isso você já está fazendo e está passando assim, sabe, en passant, e não está sendo valorizado, destacado. Vamos começar a valorizar isso daí na sua prática, porque isso hoje em dia, no século XXI, dentro de todas, é importante. Então, a matemática já tem muita coisa, eu acho, que a gente pode identificar como sendo importante e que às vezes passa batido, sabe? Lógico que precisa fazer um estudo sobre isso, mas eu acho que está dentro dessa perspectiva, sabe, de dar relevo. Então, isso aí que você falou de desplugado, existe muita coisa na computação que envolve ordenação, né? Você ordenar números, por exemplo. A gente pode fazer isso com brincadeiras, né? Com os alunos, e aí pensar o algoritmo. Como eu poderia colocar isso aí no formato de um algoritmo, né? E cada um segura um número, cola um número na camiseta. E existem tantas formas de ordenar uma sequência numérica desordenada, né? E esse é um trabalho que envolve várias coisas da computação, né? É verdade. Mais uma pergunta, já estamos adiantando da hora, mas, enfim, Pedro Barcarolo, desculpa, Pedro, se eu não li direito, tá? O que você pensa quando o professor se prepara e planeja para trabalhar com tecnologias, mas na própria escola e colegas professores retalham? Arrumar problemas, esta ideia. Assim, acho que até complementa um pouco acho que foi a pergunta anterior da Ana, né? Complementa porque, assim, o Papert, por exemplo, para pegar um educador que eu já falei várias vezes, ele depositava nas gerações, né, que iam adentrar a escola, a mudança. Porque ele falou, se for esperar o professor ou mesmo a sociedade tal mudar a escola, a educação, não vai acontecer. Mas as gerações vão chegar cada vez com mais tecnologia dentro de sala de aula, que isso daí vai ficar impossível não mudar. Então, mas veja, passamos já esses 25 anos desde que ele tem essa conversa com o Paulo Freire, que está até no YouTube aí para quem quiser. Mas o que a gente tem é assim, não podemos esperar a situação ideal para começar a praticar. Qualquer situação a gente vai sempre ter que lidar, em específico com a tecnologia, com situações ambíguas, né? A gente vai ter que lidar com um calendário que não é adequado, com um tempo de aula que não é adequado, com a sala de aula que não é adequada, porque as carteiras não foram... Às vezes tem até carteira fixa, que é horrível, você não consegue mudar a disposição. Então, assim, você tem que trabalhar com ambiguidades. Mas o que eu percebo, pelo menos nesses anos, nessas décadas, é uma sensibilização e uma abertura muito maior, cada vez mais, das pessoas envolvidas a aceitarem e verem que a tecnologia, o uso delas na educação, não é digamos assim, não é algo fatalista, ruim, mas é algo que a gente tem que saber aproveitar e colocar em prática, entendeu? A gente não consegue ainda, mas não precisa ser encarado como algo ruim, que, puxa, por que isso tem que acontecer, como alguns colegas realmente acontecem. Bom, eu não sei se a gente tem mais tempo, se... Olha, professor, nós temos uns minutinhos, se o senhor quer fazer uma fala final. Tá, então, assim, só para falar um pouquinho, completar isso que eu estava falando aqui, né? No caso da matemática, né, ou das licenciaturas em geral, um grande problema que a gente tem é que a nossa formação inicial, ela mudou muito pouco nesses
nas últimas décadas, né? E essa formação inicial ela tem um impacto muito grande na prática pedagógica do futuro professor, ao menos no início de sua prática. Depois ele vai ganhando autonomia. Então, se o aluno, na formação inicial, ele é educado dentro de uma perspectiva que não faz uso da tecnologia digital, ele não vai ver sentido no uso da tecnologia digital para ele ensinar. Porque o professor só vai mudar sua prática quando ele perceber alguma vantagem naquilo. É lógico que a vantagem principal que eu acho que ele deveria estar atento é no ganho de aprendizado do aluno. Porque o fim principal da prática do professor é o aluno aprender, né? Então, mas o professor sobrecarregado, né, com muitas aulas, muitos afazeres, né, ele tem que dar uma carga horária excessiva de aula para conseguir ter um salário digno, certo? Então, isso daí são vários fatores que impedem essa mudança. E entre eles, aquilo que eu falei no início, né? O fato de, na formação inicial, a gente ainda está errando em levar para os alunos práticas ou conhecimentos sem o uso das tecnologias digitais. Acho que a gente tem que fazer um trabalho, né, com os professores das universidades, com os professores da graduação. Eu acho que uma das coisas que a pandemia tem nos ensinado é isto, né? De que temos que repensar muitas coisas e ponderar muitas outras coisas, né? A respeito do ensino, né? E da utilização das tecnologias nos nossos cursos, né? E eu acho que a pandemia teve esse mérito de mostrar isso que você está falando, apesar de que, lógico, ninguém está feliz com a pandemia de jeito nenhum. Não. Mas certamente, além de explicitar várias desigualdades sociais que a gente vive no Brasil, ela talvez avançou alguns anos em meses. A gente levaria anos, talvez, para fazer mudanças que eu considero que vão ser importantes e relevantes para a educação, né, daqui a uns tempos, e a gente talvez tenha avançado graças a isso. Bom, nós gostaríamos de pedir para que todos os participantes acessem a avaliação da atividade e assinem a enquete ao lado do chat, tá bom? Professor, muito gostosa a sua fala, agradecemos imensamente por tê-lo aqui no evento, né? Nós, da comissão organizadora, foi muito rica e muito importante a sua fala no dia de hoje. Então, estamos agradecendo, em nome de todos, a sua boa vontade, as suas considerações hoje, foi muito importante. Antes disso, tem a Luara está colocando lá, excelente conferência, trouxe muitas reflexões e considerações importantes para pensarmos sobre as nossas práticas enquanto professores. Obrigada pela oportunidade de ouvi-lo. Parabéns. Eu quero agradecer, viu, Mariane, agradeço aí a Luara também, o comentário, todos que estavam aí assistindo, né? Para mim é um prazer muito grande, eu acho que é uma oportunidade, infelizmente, o presencial talvez a gente consegue interagir mais, até no finalzinho depois, né? A gente consegue falar, mas é um momento que, para a gente, é um momento de depuração, né? Já que eu estava falando de depuração, em que a gente consegue, ao falar, refletir sobre aquilo que está falando e avançar, portanto, naquele conhecimento, né? Eu quero agradecer a oportunidade de participar, para mim foi uma honra, e desejo muito sucesso aí a todo o evento, tá bom? Muito obrigada, e até, quem sabe, uma próxima vez, né? Tá bom, um abraço, então, a todos. Um abraço. Tchau, pessoal.